Somos o grupo 3 e apresentaremos um seminário de matemática sobre PA e PG. Nosso grupo é composto por Ana Clara, Gabriele, Gustavo Henrique, Maria Fernanda, Mariane Yuri, Odair, Raíssa Gomes e Laura. Introdução. O que é PA e PG? PA e PG são sequências finitas ou infinitas de números que seguem uma lógica ou razão. PA é a sigla para progressão aritmética, enquanto PG significa progressão geométrica. Vamos ver mais sobre isso a seguir. Progressões aritméticas, ou PA, são sequências numéricas em que cada termo, a partir do segundo, corresponde à soma do anterior, com um valor chamado razão, representado por R. Ou seja, se você começa por um número qualquer e a ele soma um valor R, obtém o segundo número da PA. Então, somando novamente R, chega ao terceiro termo, e assim por diante. Uma PA de 3 termos, em que o primeiro termo seja chamado de A, pode ser mostrada assim. Ou seja, A é o primeiro termo, A mais R o segundo e A mais 2R o terceiro. Tipos de progressão aritmética. Quando observamos a evolução dos termos, podemos fazer algumas classificações sobre a PA. Confira. PA finita é aquela PA que tem um número definido de termos. Por exemplo, uma PA de 5 termos, na qual o termo inicial é 0 e a razão é 2. PA infinita. A PA é infinita quando o domínio em que ela está inserida é infinito. Veja o exemplo abaixo. PA crescente. Uma progressão aritmética crescente quando a razão entre os termos é positiva, ou seja, R é maior que 0. Assim, cada novo termo é maior que o anterior. PA decrescente. Quando a razão é negativa, ou seja, R é menor que 0. Então a PA é decrescente, pois cada novo termo é menor que o seu antecessor. PA constante. A PA pode ser constante se R for igual a 0. Nesse caso, os termos são todos iguais. Fórmulas da PA. Chegamos ao ponto que interessa. Qual a fórmula da PA? Depende do que você quer encontrar, porque uma PA tem várias fórmulas com diferentes informações. Veja a seguir. O enésimo termo da PA. Os termos da PA são identificados pela posição que ocupam na sequência. Representativamente, você teria uma PA infinita mostrada assim: termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5 e os 3 pontinhos. Quando uma questão falar sobre o enésimo termo de uma PA, ela está se referindo ao termo que está na posição n, ou seja, qualquer posição. Por exemplo, se você precisar descobrir o 10º termo, você precisa calcular qual o número que está na posição 10, ou seja, o termo A10. Fácil, não é? Basta ir somando a razão até chegar ao 10º termo da PA. Esse 10 é o que equivale ao n nessa situação. Mas e se por acaso a questão quiser que você diga qual é o 123º termo? Então, não dá para ir somando assim um por um. Você precisa aprender a fórmula do enésimo termo. Ela também é chamada de termo geral de uma PA, pois ela pode ser usada para descobrir o valor que está em qualquer posição. Tome nota. O enésimo termo é igual ao termo 1 mais n menos 1 vezes a razão r. A fórmula aplicada ao exemplo dado fica assim. Razão da PA. Agora, vejamos como é simples encontrar a razão de uma PA. Se você tiver pelo menos 2 termos consecutivos, será fácil. Ou seja, se você souber um termo e seu antecessor ou seu sucessor, basta fazer a subtração entre o termo de maior posição e seu antecessor, ficando a fórmula assim: razão é igual a um termo menos seu antecessor, ou razão é igual o sucessor menos o termo. Agora, se você não conhecer os 2 termos consecutivos, use a fórmula do termo geral, porém isolando R. Desta forma, razão é igual ao enésimo termo menos o primeiro termo, dividido por n menos 1. Soma dos termos da PA. Essa é uma questão muito comum.
Como saber a soma dos termos de uma PA, representada aqui por SN, sem ter que calcular de cabeça cada termo e somar, correndo o risco de errar? Bom, você pode fazer isso aplicando a seguinte fórmula. A soma dos termos da PA é igual a n vezes o primeiro termo somado a um termo n e dividido por 2. Cabe ressaltar que as PAs infinitas não têm uma fórmula para a soma dos termos, pois isso é impossível de determinar, ou seja, essa fórmula não serve para elas. Termo central da PA. E mais uma fórmula é importante para que você domine o assunto da PA. A fórmula do termo central ou termo médio da PA. Como saber qual número ocupa a posição do meio em uma PA com n termos? Tome nota. O termo médio é igual à soma entre o primeiro e um termo n dividida por 2. Agora a gente vai falar um pouco sobre a progressão geométrica, a PG. Ela não é muito diferente da PA. A ideia é a mesma, uma sequência numérica que tem uma lógica. Agora, no caso da PG, a razão, que é identificada por Q, não é somada ao termo anterior, mas sim multiplicada. Por exemplo, PG, A vezes Q. Ou ainda PGA, A vezes Q, A vezes Q ao quadrado. Tipos de PG. Você pode classificar uma PG da mesma forma que uma PA. Confira. PG finita. A PG finita tem número finito de termos. Por exemplo, a PG de 5 termos, com o primeiro termo igual a 1 e com razão 10. PG infinita. Já a PG infinita é aquela que está em um domínio infinito, sem especificação da quantidade de termos. Veja a PG com o primeiro termo igual a 1 e com razão 2. PG crescente. Na PG crescente, cada termo é maior que o anterior. Isso pode acontecer em duas situações. Quando o termo inicial é maior que 0 e a razão é maior que 1. Assim, os números serão sempre positivos e cada vez maiores. Ou quando o termo inicial é menor que 0 e a razão está entre 0 e 1. Assim, ao multiplicar o número negativo pela razão, o próximo número será menor em módulo, mas estará mais próximo de 0 e, portanto, crescendo. PG decrescente. Já a PG decrescente é aquela que, em cada termo, é menor que o antecessor. Ela acontece em duas situações. Quando o primeiro termo é negativo e a razão é maior que 1. Assim, os próximos números serão negativos com módulo cada vez maior, ou seja, mais distância de 0. Ou quando o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. Isso vai gerar números sempre positivos, mas cada vez menores. A PG constante. Na PG constante, a razão é igual a 1 e cada termo é igual ao anterior. PG alternante. Essa PG alterna o sinal de cada membro quando o primeiro deles é diferente de 0 e a razão é negativa. Ou seja, o primeiro termo diferente de 0 e a razão Q menor que 0. PG estacionário. Acontece quando o primeiro termo é diferente de 0, mas a razão é 0, fazendo com que os demais também sejam nulos. Ou seja, o primeiro termo é diferente de 0 e a razão Q é igual a 0. Fórmula da PG. As fórmulas da PA e PG são diferentes, portanto, tenha sempre atenção para não confundir na hora de resolver as questões. Conheça cada fórmula da PG a seguir. Enésimo termo da PG. A fórmula do termo geral ou do enésimo termo da PG é a seguinte. O enésimo termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada a n menos 1. Razão da PG. Para calcular a razão da PG, dividimos dois termos consecutivos. O último fica no numerador e seu antecessor no denominador. Podemos representar assim. Mas, sem conhecer dois termos consecutivos, podemos fazer o cálculo usando o termo geral da PG, substituindo os outros valores e encontrando a razão. Podemos representar assim. Bom, por fim, para saber quanto dá a soma dos termos de uma PG SN, anote a fórmula SN é igual a 1 vezes
q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. A PG infinita permite calcular a soma dos termos S, e a fórmula é S é igual a 1 sobre 1 menos Q.